Deus. Agradecer a Deus pela vida do pastor Ronaldo, sua família, os irmãos, e por estar aqui mais uma vez. Queridos, vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo de número 21. Estaremos lendo também no Evangelho de João, capítulo de número 21 também. Lucas é o capítulo 22. Glória a Deus. Eu gosto de um texto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A Bíblia diz que Pedro havia tido uma visão, Cornélio havia recebido uma visitação de anjos, e nós conhecemos a história que diz que Cornélio reuniu toda a sua família para ali receber as instruções acerca daquela visão que ele havia tido, e o incumbido para estar revelando a Cornélio o porquê e o conteúdo daquela visão foi Pedro. E a Bíblia diz que naquele dia, capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, Cornélio com toda a sua família, seus amigos, vizinhança, reunido numa casa. Diz o texto que quando fora passada a palavra para que Pedro pudesse explicar o porquê de tudo aquilo que Deus havia mostrado a Cornélio, é interessante. O texto diz que quando Pedro abriu a boca, ele disse: bom, o que eu vim falar a vocês nesta noite, nesse dia, é tudo aquilo que vocês já sabem. Que Jesus foi um homem bom, que Deus o ungiu com o Espírito Santo, ele passou por aqui fazendo o bem, curando todos os oprimidos do adversário, e Deus era com ele. E o texto diz que enquanto Pedro dizia essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa naquele dia, e foi grande a obra de Deus. Então o que eu tenho a compartilhar com os irmãos aqui é tudo aquilo que os irmãos já sabem. Mas como a palavra de Deus é poderosa para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas, eu espero que mais uma vez Deus nos agraciará com a sua presença e a sua palavra nesta noite. Quantos creem, digam amém. Amém. Quantos encontraram? Amém. Lucas 22, a partir do verso 31. Depois abriremos em João capítulo 21. Verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos me pediu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Ele, porém, respondendo, disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Glória a Deus. João capítulo de número 21. Verso de número 15 a seguir. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 21, verso 15. O texto diz: encontraram? Amém. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ou Jonas, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu se vestias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando porém fores velho, te estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. Disse-lhe isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. E quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus no seu ministério aqui na terra, ele poderia ter atraído as pessoas para si por várias maneiras. Aleluia. Ele poderia ter operado milagres e mais milagres. Poderia ter feito aqueles prodígios que ele fez com muito mais intensidade, para que cada dia mais as pessoas fossem atraídas até ele. Ele poderia entrar nas casas das pessoas, curar, libertar, acabar com as enfermidades. Ele poderia encontrar as pessoas à margem da sociedade, dar-lhe a elas uma possibilidade de vida melhor. Ele poderia, meus amados irmãos, encontrar com as pessoas e falar-lhes aos olhos as verdades mais ocultas que cada uma delas carregavam, as perguntas sem respostas. Ele poderia ter usado o seu poder sobrenatural para trabalhar de tal maneira no mundo, para que assim as pessoas pudessem ser atraídas até ele. Mas, ao lermos a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, ao nos deparar com alguns textos do Evangelho, nós encontramos algumas situações que, no mínimo, curiosas. E aqueles que lançam dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, pegam textos como estes, meus amados irmãos, para até então, de alguma maneira, procurar não entender ou não aceitar por que Jesus conseguiu de tal maneira atrair pessoas, lidar com seres humanos com questionamentos tão controversos, com pessoas de uma índole tão dura, de pessoas com sentimentos tão contrários, de uma visão de mundo tão estranha quanto a visão de mundo que Cristo veio implantar aqui nessa terra. E quando eu me deparo com textos como esse de Pedro, meus amados irmãos, eu tento contextualizar para os dias de hoje. E é por isso que eu disse aos irmãos que eu ia trazer uma reflexão de tal ponto que todos vocês já sabem, já viveu e conhecem o que eu quero dizer para vocês nesta noite. Mas eu quero dizer uma primeira verdade aos irmãos, baseado nesses textos que nós encontramos na vida do apóstolo Pedro, que Cristo, ele nos convida a perseverar, mesmo quando nós não estamos vendo, ou mesmo quando nós não estamos sentindo, mesmo quando nós não estamos vendo a possibilidade, ele nos convida a perseverar. Glória a Deus. Mesmo quando a vida não nos mostra grandes possibilidades. Essa é a mensagem que Cristo veio trazer à humanidade. Mesmo quando nós não estamos sentindo, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo que a vida que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo não nos apresenta grandes possibilidades, a mensagem do Evangelho nos encoraja, nos dá a garantia de que nós podemos perseverar, mesmo quando nós não vemos muitas possibilidades ao nosso redor. Cristo já está chegando, meus amados irmãos, a um nível do seu ministério, aonde aquelas grandes multidões que o seguiam não estão mais ao seu redor. Jesus já está chegando a um ponto da sua vida ministerial, aonde aqueles fenômenos sobrenaturais, como abrir o mar, como aquela tempestade acalmar,
como aqueles grandes números de pessoas serem curadas, já não há mais esses movimentos a esse ponto da vida de Jesus. A esse ponto da vida de Jesus, ele já proclamou aquele sermão, onde a Bíblia Sagrada diz que muitos seguidores de Jesus o abandonaram. E ele dirige ao seu grupo mais restrito de pessoas que o seguiam e diz assim: vocês também não querem ir até eles? E a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. E eu tenho certeza que muitas das vezes Satanás soprou no seu coração, algumas vezes na sua caminhada, dizendo o seguinte: agora o que será da sua vida? E agora o que será dos teus dias? E agora o que será do teu ministério? E agora o que será da tua família? Mas quando você olha para textos como esse, você diz as mesmas palavras que Pedro diz, talvez usando outras palavras, mas você diz no seu coração o seguinte: Senhor, eu não saio da tua presença, porque eu sei que o Senhor tem coisas boas para me entregar, ainda que as circunstâncias digam não. Ele te convida a perseverar, mesmo que tu não esteja vendo, meu irmão. Mesmo que tu não esteja vendo, meu irmão, mesmo que as possibilidades digam não, ele te convida a perseverar nessa noite. Os cristãos são o único povo na terra que já nasce crendo na possibilidade do impossível. Nenhuma outra religião dá a você a credibilidade, a fé de você acreditar no impossível. Mas o cristianismo, a mensagem do Evangelho te diz: tudo é possível. Aleluia! Mesmo quando as circunstâncias dizem não. Maravilha! E quando eu leio esse texto, meus irmãos, e a primeira verdade que eu quero dizer para vocês é algo que você já sabe, mas que é revelado aqui para Pedro. Primeira coisa: Jesus conhece as minhas e as tuas fraquezas. Aleluia, Jesus! Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, diz que nós temos um sumo sacerdote, não como os da antiga aliança, que para oferecer sacrifícios, primeiro que tinha que fazer um ritual de purificação, porque também eram fracos. Porque não poderia oferecer sacrifício pelo povo antes mesmo de ser purificado. Mas a Bíblia Sagrada diz que temos um, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso ele pode estar diante de Deus hoje como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para interceder por cada uma das tuas e das minhas fraquezas. Ele conhece as tuas fraquezas. É por isso que eu gosto da interpretação do nome santo. E essa mensagem para os legalistas não soa muito bem aos ouvidos. Porque santo não significa perfeito. Santo significa aquele que é separado. Aleluia! Eu vou repetir mais uma vez: Cristo Jesus conhece as tuas fraquezas. Glória a Deus. Encare elas, meu irmão, frente a frente. Não tenta colocar uma cortina de fumaça sobre as suas fraquezas, teus limites. Não tenta entender que você é um super-herói, que você pode lidar com essas coisas a qualquer momento e sair dessa. Não. Porque Ele te trouxe aqui nessa noite, conhecendo teus limites, tuas fraquezas. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe o quanto tem sido difícil para você lidar com isso. Aleluia! Ele sabe o quanto tem sido difícil os teus dias. O apóstolo Paulo diz: existe uma lei dentro de mim. Paulo diz: uma lei dentro de mim. Às vezes eu digo: eu vou acertar, eu erro. Paulo às vezes ele deixa o livro sagrado, o livro de Coríntios, dizendo: existe uma lei dentro de mim. Eu quero fazer o bem, mas o mal está sempre aos meus olhos. Te ama e por isso te trouxe
exceções. Ele não chamou super crentes e nem gente perfeita. Ele te conheceu lá onde tu estava naquele dia. Te chamou naquele lugar. Ele não vai nas portas das faculdades procurando os melhores. E nem na elite da sociedade procurando pela casta da sociedade. Ele foi onde tu estava, conhecendo como tu eras. E diz: eu vou te transformar. Eu tenho uma nova vida para te dar. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma alegria que o mundo não pode dar. Uma satisfação que o dinheiro, que a sexualidade, que a promiscuidade não pode te dar. Mas que o Cristo da cruz que te conhece te dá. Ele nos conhece. O texto diz que ele não apenas conhece as nossas fraquezas, mas esse texto nos mostra também. Ele sabe que a nossa vida às vezes é pesada demais. Oh meu Deus, Cristo sabe que às vezes a nossa vida se torna insuportável viver. Tem momento que não dá vontade de entrar na casa que nós adoramos. Tem momento, meus amados irmãos, que não dá vontade de retornar do nosso trabalho. Tem dia que não dá vontade de levantar para ir para trabalhar. Tem dia que nós olhamos para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso ministério, para a nossa chamada. E não temos nem desejo de abrir os nossos olhos da cama que nós dormimos, se é que dormimos. Mas o capítulo de número 28 do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, a Bíblia diz que as multidões vêm atrás dele, irmãos. E a Bíblia diz que ele olha para aquelas pessoas que são como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Mas ao invés de esconder ou omitir a posição que ele está naquele momento, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Cristo sabe que às vezes a circunstância se torna pesada demais. Mesmo sendo crente, nós dizemos: eu não aguento mais. Meu Deus, faz uma obra, Jesus. Senhor, me ajuda nesse momento, Jesus. Ele convida: vinde. Aleluia! Ele sabe que tem momentos que a nossa vida, a nossa jornada se torna pesada demais. Ele convida a fazer uma troca. Vinde a mim. Deus sabe que às vezes cansa, irmãos. É tanto pedir, 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 as coisas não mudam. É tanto bater, bater, bater e a porta não se abre. É tanto desejo de passar, mas parece que a barreira, que a parede, que a muralha se torna cada dia maior. Só resta nos fazer uma coisa quando isso está acontecendo em nossas vidas. Abraão está sentindo o peso do que é ser chamado amigo de Deus. Em uma geração que não dava muita bola a andar com Deus, Abraão está sentindo o peso daquela circunstância, de uma promessa feita e não respondida, de uma oração que nunca é respondida, e um dia ele está num dilema terrível dentro de casa, pensando que Deus havia esquecido as promessas que ele fez a ele. E a Bíblia diz que Deus apresenta-se a Abraão e diz: Abraão, vem cá para fora, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes contar. Oh, meu irmão, às vezes está difícil, está alta a muralha, está grande o muro, está difícil ultrapassar. Olha para cima, conta as estrelas. Deus está lá no trono, Ele não perdeu o controle nunca da tua vida. Deus não perdeu. Deixa eu te dizer uma verdade. Se tudo que eu disse até agora não foi o suficiente, deixa eu te dizer uma verdade aqui nessa noite. Cristo, o Deus da tua vida, o Deus da tua história, é o único que detém os direitos autorais da tua vida. Não entendi. Escuta. O autor da tua vida é o único que detém os direitos autorais da tua história. E aquele que escreve a tua história, um livro é escrito em capítulos. E pode ser que esse momento que está
difícil de você suportar seja apenas um capítulo que daqui a pouco ele termina e começa outro, porque ele detém os direitos autorais da tua história. E sabe que está difícil demais, mas é apenas um capítulo que está terminando. Olha para cima. Olhar para cima e dizer: Deus está no controle. Contra a estrela, dizer o seguinte: eu estou olhando para ele porque eu sei que Deus está aí. Mas esse texto ainda nos diz que ele conhece não apenas as nossas fraquezas, não apenas a nossa vida pesada, mas ele conhece também a nossa vida espiritual. Ele conhece também a nossa vida moral. João, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que ele se encontra naquele poço com aquela mulher samaritana. Não adianta, irmãos. Tem hora que a gente quer dar o glória mais alto da igreja, para que alguém ao nosso redor entenda que a gente está bem espiritualmente. Mas lá no fundo nós sabemos que a nossa alma está vazia. Tem hora que nós nos vestimos bem, penteamos o cabelo, colocamos uma roupa composta e tal, mas nós sabemos que moralmente existem alguns desvios que precisam ser tratados. E ele se encontra naquela beira do poço com uma mulher cheia de contradições teológicas, espirituais, morais. E quando ela tenta levar a conversa para esse lado, ele desvia toda a conversa e mostra pelo qual o propósito ele está lá. Ele estava ali por amor àquela pessoa. Não estava para tratar de vida moral, de vida social, o que aquela mulher tinha feito. Ele sabia de tudo, mas naquele momento ele estava ali por amor àquela alma. E tem momentos que tudo na vida é importante, mas tem uma coisa, tem momentos que a única coisa que importa é que eu sinto o amor de Deus no meu coração por mim, ardendo. A única coisa que eu preciso é a presença de Deus. A Bíblia diz que ele entrou na casa de Marta e Maria, e naquele dia importava para Marta fazer uma mesa bonita, uns arranjos, uma comida maravilhosa, mas naquele dia a única coisa que importava para Maria estar nos pés de Jesus. Tudo é secundário. O mais importante hoje é encontrá-lo, eu ouvi-lo, eu me prostrar, eu adorar. Oh, eu adoro a Deus nessa noite. A única coisa que importa para você nessa noite é aproveitar esse momento. Muitas coisas são importantes, mas Deus se trouxe aqui nesta noite para dizer para você: permita que o amor dele flua no teu coração nesta noite. Isso é o que mais importa hoje. Ele sabe. Nós só estamos aqui porque o único propósito de Deus nessa noite é permitir que nós sintamos o amor dele. Tudo mais isso. Mas vamos lá. Uma das grandes verdades que esse texto nos apresenta. Lucas nos dá algumas informações interessantes. Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha para mim. Satanás pediu para que pudesse peneirar todos os apóstolos. Mas Jesus aponta para Pedro e diz: Pedro, eu orei por ti. Aleluia! Levanta seu nome. Deus cuida de você individualmente. Você pode estar no meio de milhões e milhões de pessoas. Deus te vê, sabe onde você mora, conhece o seu dia, suas horas, seus momentos. E a Bíblia diz que Satanás queria com todos. Jesus disse: eu orei por ti, Pedro. Porque Jesus conhece as limitações de cada um. Eu queria, igreja, que nessa noite você entendesse que tem pessoas que é diferente de você. Pastor Ronaldo sabe o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Tem pessoas que dão trabalho na igreja. Tem pessoas que é difícil se firmar. Tem pessoas, irmãos, que parece que tudo que vai acontecer de errado na igreja começa por ele.
Parece que quando tem alguma coisa errada, quando vão puxar de onde tudo começou a acontecer com aquela pessoa, e mesmo assim, meus amados irmãos, fraquinho, com dificuldade, às vezes problemático, às vezes vem de uma família toda desestruturada, um casamento balançado, não para em emprego nenhum, sempre trata e não cumpre, vai indo assim, ó, parece que meu Deus, e nós vamos vendo essas pessoas dentro da igreja, e a gente olha e diz assim, essa pessoa isso é perturbada pelo adversário. A gente olha e diz assim, isso é um desconvertido. A gente olha e diz assim, isso não quer compromisso com Deus. Mas Jesus diz assim, eu estou orando por ti. Eu estou intercedendo por ti. Jesus sabe que tem pessoas que se ele baixar a guarda, Satanás vem e arrebenta. E você só está aqui nesta noite porque Jesus é o teu sumo sacerdote. Ele está ao nosso redor. Mas o Salmo 91, os anjos, a presença de Deus. Outra coisa interessante que o texto nos mostra é que Jesus, meus amados irmãos, poderia ter desistido de Pedro. Tem muitas pessoas que nós trouxemos para a igreja, tem muitas pessoas que nós conhecemos, que começou bem na fé, chegou até ser batizado, mas isso é um alerta para nós que fazemos parte do grupo de discipulado da igreja. Não desista facilmente daqueles que Deus entregou nas suas mãos. Porque Jesus tinha tudo para desistir de Pedro, mas nós cantamos, Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste porque ele continua acreditando, meus amados irmãos, porque eu já estou terminando. Ele não desiste, sabe por quê? Porque ele acreditou. Cristo Jesus, eu não estou dizendo de outro, eu estou dizendo que Cristo Jesus acreditou que a declaração de amor de Pedro era verdadeira. Como assim? Simão, eu orei para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aí Pedro, verso 33. Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Você sabe por que Jesus não desistiu de Pedro? Porque Jesus sabia que essa declaração era verdadeira. Você ainda não é, e talvez não tenha ainda sido o que você sonha ser. Sabe aquelas orações que só você e Deus sabe que você ora? Como você diz assim, Senhor, olha a minha situação, meu Deus, mas Tu sabes que eu te amo. Me tira dessa vida, meu Deus. Tu sabes que eu te amo, Senhor, muda a minha vida, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E você sabe por que Jesus não desistiu de Pedro e não desiste de você? Porque ele sabe que essa declaração é verdadeira. Mesmo que as suas ações momentâneas, mesmo que você não está conseguindo resistir às tentações, mesmo que isso tenha te atraído, meu irmão, eu vou dizer uma coisa aos irmãos: lidar com a tentação é a coisa mais difícil para a igreja de Cristo. Super crentes não entendem o que eu vou dizer, mas eu vou dizer isso para os jovens aqui hoje. Não estou fazendo apologia à juventude, não, mas talvez é uma das gerações mais mal compreendida pela igreja. Porque eu casei aos 17 anos, minha esposa está lá, eu casei aos 17 anos e não casei na igreja. Casei no mundano, aos 17 anos. Vou fazer 20 anos de casado, tenho um filho com 19 anos. Mas quando eu casei lá no mundão, mesmo sendo mundano e perverso, eu não tinha acesso às coisas que você tem hoje, mesmo na igreja.
Então a minha vida, aparentemente, por mais perversa que seja, o meu contexto da minha juventude foi muito melhor do contexto que vocês vivem hoje. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, ser jovem hoje é extremamente difícil. Ser jovem crente é uma glória para Deus. Porque só quem não entende do que é difícil lidar com a pornografia hoje. É difícil lidar, meus amados irmãos, com as paqueras, com o tal do ficar que essa juventude enfrenta hoje. Eu sei que os mais velhos não entendem isso, ou talvez não querem entender isso, mas quem tem filho adolescente é que hoje sabe o quanto é difícil lidar com a adolescência hoje. Sabe por quê? Porque dentro das nossas casas nós falamos do amor de Deus, dos princípios cristãos, mas quando eles pisam o pé da escola, o contexto que eles vivem é totalmente diferente. Eu não sei se vocês pais aqui sabem, mas eu não sei se vocês jovens também sabem. Vocês que estão frequentando a faculdade ou vão entrar pela faculdade, você pode cursar medicina, você pode fazer direito, você pode fazer qualquer tipo de disciplina que você for cursar, mas o primeiro ano da sua faculdade, quem está fazendo faculdade vai dizer o que eu estou dizendo aqui. O primeiro ano dos seus estudos na faculdade é de filosofia. Quando você pisa os pés da universidade na faculdade, você vai aprender primeiro sobre filosofia. É a disciplina que te ensina a viver sem Deus. Que você é possível desenvolver a sua vida sem crer na existência de um Criador e de um Salvador. É difícil para essa juventude enfrentar o mundo que está enfrentando hoje. Mas você só é capaz de enfrentar esse mundo e vencê-lo tendo na sua mente e no seu coração a fé e a certeza de que aquilo que você declara referente a Deus é verdadeiro. Que todas as tuas orações poderiam ser começadas nesses dias dizendo: Deus, eu te amo, Cristo, eu te amo, eu te sirvo por amor ao que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Independente do que aconteça comigo, Senhor, me ajude a manifestar esse amor por onde eu for, por onde eu passar. Eu quero te amar, continuar te servindo e te adorando. Cristo vai te sustentar. Porque Jesus sabia que a declaração de amor que Pedro havia feito era verdadeira. Mesmo que o contexto me oprimia, me fazia dizer não, Jesus disse: é verdade. O que essa moça tem feito e tem dito é verdade. O que esse homem sonha é verdade. O que esse pai sonha é verdade. O que esse obreiro sonha é verdade, é por amor a mim. E eu finalizo dizendo, capítulo de número 21 do Evangelho de João. Deixa eu voltar esse texto que nós lemos. Jesus chega para Pedro. E já havia desistido, chamado seus irmãos, está voltando de uma pescaria frustrada. Os pães, peixes estão preparados à margem da praia. E a Bíblia diz que Jesus então vai dirigir 3 vezes a Pedro uma pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então respondeu-lhe Pedro: Jesus, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E isso aqui está na presença de todos os outros discípulos ali que estavam nessa pescaria com Pedro. Segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei então as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro entristecido, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez. E aí ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Isso é uma redenção. Isso é uma entrega. Isso é aquele momento que você se prostra e reconhece
toda a soberania de Deus, o controle de Deus, o domínio de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Tu sabes tudo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando tu eras mais moço, tu se vestias, ia para onde tu querias, andavas por aí. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu queres. E Jesus disse isso, verso 19, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue. Eu não entendi, irmão. Ele não desiste de você porque ele sabe, ele acredita, ele conhece, porque ele poderia ter desistido. Não desistiu, você está aqui nesta noite. Aleluia! Ele não desiste porque ele continua orando e acreditando em você. Ele não desiste porque ele acredita que essa declaração de amor, esse desejo de servir de todo o coração é verdade. E ele não desiste, sabe por quê? Porque ele informou a Pedro, ele deu a conhecer a Pedro que ele daria a Pedro o coração que Pedro julgava ter. Eu não entendi. Chegará o momento, irmão. Chegará o momento, minha irmã, meu jovem, irmão, servo de Deus, que Deus vai dar a você. Eu gosto de um texto que diz: deleite-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aleluia! Aleluia! Pedro, lá atrás, no livro de Lucas que nós lemos, disse: eu não estou só pronto a ir para a prisão, como a morrer por ti. Jesus sabia que essa declaração era verdadeira, mas não era o momento. Mas Jesus chega no capítulo 21 de João, dizendo o seguinte: chegará o momento que o desejo do teu coração será cumprido. A Bíblia diz que quando Jesus disse essas palavras a Pedro, estava dizendo a ele que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E nós sabemos, a história diz como que Pedro morreu. Agora eu queria que a igreja se colocasse de pé. Eu quero finalizar dizendo algumas coisas para os irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós não entendemos o porquê e como essas coisas estão acontecendo. Aleluia! Mais de uma coisa eu tenho absoluta certeza: o Deus que nos trouxe até aqui nesta caminhada, e eu já disse aos irmãos, não tem sido fácil para muitas pessoas a caminhada, mas o Deus que te trouxe até aqui nesta caminhada é o Deus que te garantiu aqui nesta noite que se você continuar perseverando, aquilo que você propôs no seu coração, aquilo que está dentro do seu coração, chegará o momento do ápice final, da realização. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se engane. Aleluia! O Deus que conhecia a estrutura emocional de Pedro, maravilha, foi o mesmo Deus que viu tudo acontecer de maneira negativa na vida de Pedro. Aleluia! Mas chegou o momento de dizer: Pedro, esqueça tudo isso, vamos continuar caminhando. Apacenta os meus cordeiros. Aleluia! Glória a Deus. As circunstâncias, eu gosto de uma frase: tempos difíceis não apagam as promessas de Deus. Aleluia, Senhor! Porque se tempos difíceis apagassem as promessas de Deus, muitos homens da Bíblia Sagrada não estariam no livro da galeria dos heróis da fé. Mas lá estão eles para mostrar para você que está aqui nesta noite, para mostrar para mim e para você que está aqui nesta noite, que Deus continua contando conosco para a realização dos seus propósitos. E a única coisa que eu entendo em tudo que acontece com a minha vida: Deus tem um propósito. Aleluia! Eu faço parte dos propósitos de Deus. Saio daqui nesta noite, eu não consigo às vezes entender como que Maria, aquela adolescente, grávida, de maneira sobrenatural, mas ela estava prometida um noivado de casamento, irmãos. Eu fico olhando, como que pode? Eu disse um dia pregando,
Jesus poderia ter esperado Maria casar. Depois que tivesse casado, dissesse para José: José, vem aqui, não tem relação sexual com ela. Maria, aguenta a mão aí. Espera aqui 9 meses, vocês vão desfrutar da lua de mel. Jesus poderia ter feito isso. Mas num momento, de uma hora para outra, a vida daquela moça se transformou num turbilhão, numa tempestade. Ela não entende o que está acontecendo. Era Deus. Porque Deus tem propósitos. Deus tem momentos. Deus tem planos. E tem momentos que Deus invade o nosso tempo para cumprir os teus propósitos. Talvez você não entende, mas é propósito de Deus. Talvez você não aceita, mas é propósito de Deus. Talvez você não quer, mas é propósito de Deus. Nós somos escolhidos para cumprir propósitos, planos, realizações. E foi assim na vida de Pedro. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra nessa noite. Em nome de Jesus.